irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os ouvintes. Você está no canal Rascunho DBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Muito bem, nesta oportunidade nós estaremos aprendendo sobre da lição 10. Nós estamos na lição 10, domingo dia 8 de março. Domingo passado estudamos sobre o primeiro projeto de globalismo e hoje estaremos na lição de número 10, aprendendo sobre o Evangelho. Só o Evangelho muda a cultura humana. E estaremos discorrendo sobre esse tema. O objetivo específico da nossa lição é, primeiro, o que é definir a cultura dominada pela iniquidade, e mostrar que o Evangelho transforma a cultura. Muito bem. Então estudaremos sobre essa cultura humana. Quando vamos falar dessa questão, dessa terminologia cultura, vamos nos deparar com várias vertentes, Mas um livro muito bom que o nobre professor, o nobre mestre pode aprender é um livro da CPAD, lançado pela CPAD. Esse livro, Panorama do Pensamento Cristão, um livro muito bom, na página 392 a seguir, até a página 402, se me foge da memória, deixa eu ver aqui para confirmar, 392 a 402, você vai encontrar lições primorosas com respeito a essa questão da cultura, principalmente na questão do panorama cristão, como o cristianismo vai influenciar na cultura dos povos e assim sucessivamente. Então, que nós possamos aprender bastante sobre esse tema. Então, nesse domingo, estaremos aprendendo, dia 8 de março, sobre essa demanda. A primeira proposta da nossa lição, aqui temos a introdução, e a primeira proposta é o que é cultura, A primeira questão é o que é cultura. Dentro dessa questão toda, nós vamos trabalhar a questão primeiro da terminologia da palavra cultura, e depois trazer o bojo esboçado aqui na nossa lição, e assim sucessivamente. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para produzir cultura. A partir da criação, da criação divina, nesse tópico veremos ainda que a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. Quando vamos ver na Bíblia, a Bíblia sai falando sobre essa questão, sobre quem foi o primeiro a tocar instrumento, quem foi o primeiro a criar a música dentro do meio da humanidade. Enfim, a Bíblia tem uma infinidade de informações muito rica com respeito a isso. Então, a definição de cultura, no princípio, que tinha a ver apenas com o cultivo da terra. Isso é cultura, no caso, lá na terra, visando a reprodução de alimentos, capítulo 4, versículo 2. Depois passou a ser considerado como uma soma de todas as realizações humanas. Dentro do nosso dicionário, nós vamos ver a palavra cultura tem um significado bastante abrangente, e é bom que saibamos o que significa essa questão da cultura, Então, dentro dessa proposta, vamos ver aqui o que significa essa questão. A cultura vem do latim, que quer dizer culture. Do latim tinha o significado de venerar, prestar grande respeito, tanto no sentido físico quanto no moral. No nosso país, por exemplo, significado de ação, processo ou efeito de cultivar a terra, lavrar, cultivar,
no acervo de conhecimento sobre uma pessoa, grupo, cidade ou país e até ações, não é, que determinados grupos fazem e geralmente é feito continuamente, não é? Conjunto de padrões de conhecimento, crença, culinária, costumes e etc. Né? Então, no nosso país mesmo é muito diversificado, tanto a cultura da língua quanto a cultura culinária, cultura de hábitos e ações e assim sucessivamente. Então, no Brasil nós temos uma vasta miscigenação cultural, e assim sucessivamente. Então, são complexos de atividade, de instituições, padrões sociais ligados à criação, difusão de obras de arte e etc. A forma de se vestir, de falar, de pensar. Então, dependendo aí do contexto, a palavra cultura pode ter outro significado. É como eu já disse no início, tem uma vastidão de, de definições, não é? E isso é muito ligado a locais ou estado, cidade, enfim, que vivemos, né? E depois a nossa lição, depois de definir cultura, ela vai trabalhar a questão da cultura dos gentios. Por havendo perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que ele havia transmitido, não é, o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. A partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Hoje a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Né? Então a cultura do povo de Deus, né, na visão de Deus, quanto a cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, inspirada e inerrante e completa palavra de Deus. Não é isso? Então, por essa razão, tudo que fazemos tem como base esta proposição: a terra é do Senhor, haja vista que os filhos de Israel, eles consagravam ao Senhor até mesmo suas colheitas. Portanto, tudo que fizemos tem de ser aferido por este mandamento apostólico. Portanto, que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 31. Então, a cultura é uma soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais, etc., conforme já foi definido aqui. O termo gentil é usado para se referir àqueles que não creram que não eram israelitas, aqueles que não professam a fé cristã. Após o dilúvio, Noé se tornou a segundo patriarca, o pai da raça humana. Na arca havia apenas 8 seres humanos, Noé e sua esposa, 3 filhos e 3 esposas de filhos, conforme está escrito em Gênesis capítulo 7, versículo número versículo 13, aliás, e 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Na descendência de Noé, surgiu toda a raça humana após o dilúvio. Então Noé, como o segundo pai da raça humana, pode-se dizer, teve a obrigação de ensinar o verdadeiro conhecimento de Deus à raça humana, por assim dizer, mas a nova raça humana, ou seja, os descendentes de Noé, acabaram perdendo o verdadeiro conhecimento de Deus que Noé lhe havia transmitido. Após o dilúvio, os seres humanos passaram a buscar os próprios interesses. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 19, Paulo usou apenas a palavra para se referir aos que rejeitavam a Cristo. Né? Então, tais palavras de Paulo podem ser perfeitamente usadas para se referir a descendente de Noé. E assim sucessivamente. Então, o povo, a cultura do povo de Deus, a visão de Deus dentro desse contexto é a melhor possível. Aqui, a cultura dominada pela iniquidade. Não é? A cultura dominada pela iniquidade é o nosso segundo tópico. Né? O homem foi posto do Éden para lavrar a terra e fazer a cultura a partir da criação divina. Mas, devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. Então, a cultura original da terra que o Senhor fez era para que o mundo viesse ali ter espelho, logo por que produzir, para ser um reflexo da glória do Criador. Então, o primeiro termo está inserido dentro daquele contexto, não é?
Depois nós vamos trabalhar, quando vamos observar essa questão, nós vamos ver o que a palavra de Deus vai nos apontar. Então, a cultura dentro do seu bojo escriturístico e como ela nos representa e nos apresenta, nos apresentado, por exemplo, a cultura original. Se não estivéssemos caído em pecado, a nossa cultura seria a extensão divina, mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Então é um termo muito forte, é uma questão muito complicada, porque o ser humano acabou caindo aí na armadilha, né? Estamos dentro desse contexto. O apóstolo Paulo vai trabalhar essa questão em 1 Tessalonicenses, capítulo número 1, versículo 1 a 10, e ele vai dizer assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai, o Senhor e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais da parte de Deus, nosso Pai, sempre dando graças a Deus por vós todos, fazendo menção em vós nas vossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Versículo 6 diz: E vós foste feitos nossos imitadores do nosso Senhor, recebendo a palavra com tribulação e com gozo no Espírito. Versículo 7. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Versículo 8. Portanto, vós soou a palavra não somente na Macedônia e Acaia, mas também a todos os lugares. A todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que dela não tenha necessidade de falar alguma coisa. Versículo de número 9. Por eles nos anunciamos e nós que a entrada tivemos conosco, e como os ídolos vos convertestes a Deus para servir a Deus vivo e verdadeiro. Fechando aí o texto, o versículo 10 diz assim: E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ilha futura. Então, nessa lição estaremos trabalhando isso. Eu já trabalhei a questão da cultura, no princípio, cultura só tinha o cultivo da terra, visando a reprodução de alimentos. Passou a ser considerada como uma soma de todas as realizações humanas, conforme eu já disse, e em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 a 13, o sábio rei Salomão vai trabalhar essa proposta, não é? Também nos dando aí uma base contextual um pouco mais aguçada, né? Cultura significa conjunto de comportamento, como eu já disse, né? E a cultura dos gentios, né? E que vai trabalhar essa questão. Então, quando vamos ver todo esse fator, né, da terminologia bíblica, vamos passar a entender de que só o Senhor, só Deus, por meio da sua graça, que é encontrada no nosso Senhor e Salvador Jesus, que transforma a cultura, né? Então, o que ocorre? Dentro da cultura humana marcada pelo pecado, nós temos aí o relativismo, que é o ensino que faz a verdade depender do indivíduo ou do grupo, do tempo ou do lugar. Então, o relativismo é um prejuízo, ou seja, aquilo que é visto como concreto, como correto, para um pode ser visto como errado, e para outro. Enfim, Juízes capítulo 21, versículo 25, Isaías capítulo 5, versículo 20. A palavra de Deus, tanto como regra de fé e prática do cristão, não admite posições relativistas, né? Visto que a palavra de Deus é concreta. Então, o que é certo, o que é errado, o que é certo jamais tornará a ser errado, e o que é errado jamais tornará a ser certo. Então não tem relativismo dentro dessas duas posições, não é? Por isso a palavra de Deus não coaduna
com esse tipo de situação, não é? Então, no que concerne a moral ou a ética, nela encontramos princípios divinos que nos direciona a guiar a vida e que guia a vida do cristão, independente da sua cultura, status e épocas, né? Conforme Salmo 119, versículo 9, versículo 11 e versículo 105, não é? Então nós vamos ver João capítulo 17, versículo 17, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, ainda 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, né? Numa sociedade corrompida e perversa, Filipenses capítulo 2, versículo 15, em que o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, verso 19, e que não se estranha que a humanidade viva no seu dia a dia uma inversão de valores, de padrões morais, e tem várias inversões de valores. Isso não é cultura, isso é inversão de valores, é deturpação, porque o relativismo traz problemas, porque não, isso é relativo, não existe. A palavra de Deus ela é consolidada do que é sagrado e do que é profano. É bom que se saiba disso. Então ela transpõe a cultura. Por isso o evangelho muda culturas. Não é? Quem tinha cultura de fazer festas anuais, quem tinha cultura de fazer de ir para o baile, ficar à noite, varar a noite, que hoje aqui em São Paulo chama-se de balada, coisa parecida, essa cultura ela foi desfeita por meio da transformação. Houve uma metanoia, uma mudança cabal de vida e de comportamento desse cidadão, dessa pessoa, desde que a palavra de Deus encontre guarida no vosso coração. Depois tem outra terminologia, outra característica da cultura humana. Eu falei do relativismo, agora a outra característica da cultura humana é o materialismo. A cultura humana tem sido marcada pelo materialismo, onde se tira totalmente a ideia do espiritual e tudo se limita ao físico, ao terreno e ao transitório. Inclusive é um perigo muito grande. Nós estudamos a palavra de Deus, por exemplo, eu sou teólogo, tenho mestrado com ênfase em ciência da religião, mas tenho muito cuidado com isso. Por quê? Porque eu vejo gente que estuda o MHC, eu também gosto, método histórico crítico, e que eles não criticam, eles deturpam, entendeu? Isso é prejuízo, isso se torna muito racional, existe muita racionalidade sem espiritualidade, entendeu? Eu gosto do assunto, gosto de estudar, mas tudo com equilíbrio, não é? Quando vamos criticar, vamos fazer uma análise crítica do texto, não vamos criticar o texto, vamos ver por quê, para quem, como e a quem foi dirigido o texto, e não criticar o texto, porque não cabe a nenhum ser humano verificar essa posição. Não é? Existe um escritor muito famoso, não é? Tenho várias obras dele aqui, chamado Bart de Ehrman, né? E vários amigos que conhecemos, leio bastante também. Eu gosto de John Dominic Crossan, Marcus Berg e muitos outros aí, mas temos que ter cuidado com o que vamos aprender, porque existe dentro dessa questão o materialismo que tudo para essas pessoas torna racional. Então, o que não é racional, então foge da minha compreensão. Obviamente, tudo que é espiritual foge da compreensão humana, não é? E isso ninguém consegue prescrutar, pesquisar os atos deliberados, livres que Deus tem para fazer. Haja vista que ele é Deus. Então ele muda a cultura assim que ele acha que deve, conforme fez lá na Torre de Babel. Não adianta tentar deturpar ou querer ser igual a Deus, que essas coisas não irão funcionar. Então a cultura que se valoriza pode se ter, segundo o materialismo, a Bíblia vai condenar isso em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, ainda Jó capítulo de número 1, versículo 21, a cultura que se valoriza pelo que se tem em detrimento da vida espiritual e da vindoura. Lucas capítulo 12, versículo 20 a 21. Paulo se contrapõe com esse pensamento e diz:
Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então, ser materialista é um perigo. Ser muito racionalista é um perigo. Como também ser espiritual, ver cadeiras rodando e levitando, isso também é um perigo. O que a Bíblia ensina, o que o Paulo trabalhou e que a Bíblia enfaticamente está dizendo desde o Antigo Testamento é o equilíbrio. Equilíbrio, né? Que é ensinado por nós na igreja. Eu costumo trabalhar muito com essa questão de equilíbrio. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, a cultura cristã, embora não anule a realidade física da existência com suas necessidades mais pessoais, né? A cultura bíblica não anula isso, pelo contrário, ela traz substância, consistência e muita razão ou racionalidade dentro desse contexto, para a gente ter equilíbrio. A racionalidade dentro da Bíblia não é descartada, pelo contrário, ela é enfatizada, porque há coisas que é para Deus e há coisa que é para os homens. Então, coisa que é para o homem fazer, jamais Deus vai tocar a mão, visto que o homem tem toda liberdade para isso, né? E assim sucessivamente. Então, Mateus capítulo 6, versículo 33, 31 a 33, vai falar dessa necessidade, dessa realidade que a cultura não anula, da realidade física, de toda a existência da necessidade humana. Por exemplo, não é pertinente, quem comprou, Deus vai pagar por ele, não. Quem comprou tem que pagar, certo? Não é pertinente que você compre, faça um débito gigante e depois vai querer que Deus pague, vai orar a Deus, fazer campanha, fazer isso. Pode fazer campanha de 1000 dias, mas não tem problema nenhum. Quem comprou foi você, o seu nome que está inserido lá, e é você que tem que resolver as suas problemáticas, visto que isso faz parte de necessidades pessoais. Então, a racionalidade ainda enfatiza a realidade espiritual, como sendo o ideal para a pessoa que nasceu de novo. Né? Capítulo 6, versículo 19 e 20 de Mateus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 3, e devemos fazer a diferença em nossa cultura como nos ensina a palavra de Deus, a Bíblia. Filipenses 1, versículo 27, né? E Romanos capítulo 12, verso 12, 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. Seguindo o exemplo dos nossos pais, conforme diz a Bíblia, segundo a tradição que nos recebeu. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 6. Outro hábito, outra característica da cultura humana é o antropocentrismo, ou o termo antropocêntrico. O antropocentrismo, eu costumo usar bastante esse termo, né, tem sido outra marca da cultura atual, marcada pelo pecado, da ideologia ou doutrina, de acordo com a qual o ser humano é o centro de tudo, sendo ele rodeado de todas as outras coisas. Por exemplo, hoje nós vivemos isso. As pessoas fazem o que quer, vive como quer e acha que Deus está dando anuência, está concordando com tudo isso. Errado, meu querido. Você precisa saber que você é criatura e não é criador, certo? Então você não consegue viver sozinho, visto que você não consegue dominar uma dor na cabeça, não é? Ou qualquer outro problema de saúde. Então, quando você tem um problema de saúde, você procura os médicos. Quando você tem um problema espiritual, você procura quem? Não é? Eis a questão. Então, dentro dessa proposta, dentro dessa perspectiva antropocêntrica, precisamos ter cuidado com isso, porque dentro dessa perspectiva, tudo converge para o homem, não é? Conforme Daniel capítulo 4, verso 30 e Lucas capítulo 12, verso de número 17 e 19. Esta ideia choca-se frontalmente com o teocentrismo ensinado nas Escrituras, ou seja, teor-deus-centrismo, Deus é o centro, não é? Antropocentrismo é o homem é o centro, teocentrismo é Deus é o centro, não é? Então Deus é o centro de tudo, em tudo emana dele, vem dele, para ele, por ele, enfim. Ou seja, Deus é o centro de todas as coisas, porque por ele, para ele são todas as coisas, conforme eu já disse aqui. Romanos capítulo de número 11, versículo de número, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 36. As considerações gerais sobre a cultura humana, à luz das Sagradas Escrituras, não é? Quando a cultura contradiz a Bíblia, deve ser rejeitada e combatida. Então, se a cultura rejeita a Bíblia, essa cultura está totalmente descabida e desprovida de anuência de Deus e do seu Espírito e tudo que concerne, que compete e tudo que é relacionado a Deus.
né? Nós vamos rejeitar, e isso foi rejeitado pelos israelitas, porque estava ligado a uma religião idólatra e cruel. Então, Levítico capítulo de número 18, verso 24 a 29, esses costumes incluíam a prática que abrangia as diversas áreas da vida, como família, vestimenta, religião, arquitetura, direito e etc. Capítulo 2 de Deuteronômio, versículo 5. Então, certas situações, toda a cultura de um povo deveria ser completamente destruída, porque tinha povos que não tinha nada a ver e ele queria viver a seu bel prazer. Cuide-se, você não é dono da sua vida. Você pode cuidar das suas responsabilidades, você será responsabilizado por isto, porque tudo vem de Deus. O fôlego de vida que você tem vem de Deus. O ar que respira vem de Deus. Tudo veio de Deus. As oportunidades que te surgem, com certeza, têm concordância e anuência do nosso Deus. Então, por que desobedecer tanto a Deus? Por que querer andar sozinho, com suas práticas mundanas e contradizendo o que diz a Bíblia? Cuide-se. A racionalidade e espiritualidade devem andar junto. O que Deus se agrada que eu faça? Porque eu sou criado por Ele, vivo por Ele e para Ele. É assim que o ser humano deve pensar. Ok? O Evangelho não nos priva de fazer as coisas, não. O Evangelho nos aponta o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. E Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, o Evangelho muda a cultura, sim. Ok? Então, Deuteronômio capítulo 25, versículo 17 a 19 e 1 Samuel capítulo de números 15, versículo 2 e 3. Então, os filhos de Israel deveriam cumprir o mandamento de não cortar o cabelo em redondo, nem danificar as extremidades da barba. Levítico foi uma questão de época que Deus estabeleceu isso. E Levítico capítulo 19, verso 27. É provável que aquele costume cultural identificasse a pessoa como um paganismo, e com isso deveria ser rejeitado. Então, tudo aquilo que nos leva a sair dos padrões da palavra de Deus é preciso ser rejeitado por quem serve a Deus, ok? Temos que ter cuidado para respeitar os direitos das pessoas, já está na nossa lei, no Código de Processo Civil Brasileiro, não é? Então, enfim, devemos respeitar os limites, as tradições e etc., mas não aceitar para a nossa prática, ok? Então, a igreja, que influencia os padrões de vida, o costume do mundo, como ela é o sal da terra e a luz do mundo, conforme Mateus capítulo 5, verso 13 e verso 14, o povo de Deus é um povo diferente do mundo no sentido espiritual, moral, social, conforme Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. A igreja é um grupo social dentro de um contexto maior chamado sociedade, repleto de padrões culturais, não é? Por onde quer que a igreja siga e encontre, por isso ela precisa fazer a diferença. E nós vivemos num mundo cheio de padrões culturais antibíblicos que devemos ter cuidado e rejeitá-los, ok? Isso 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 e Tito capítulo 2, versículo número 10. O que da cultura não contradiz a escritura deve ser utilizado aí com sabedoria, não é? Deve ser utilizado com sabedoria. Então, se não vier contradizer os princípios bíblicos, pode ser usado sim, não é? Daniel tinha amigos na Babilônia, é um grande exemplo. Eles foram dotados por Deus com conhecimento, inteligência e toda a sabedoria, conforme Daniel capítulo 1, versículo 17 a 20. Então, por exemplo, tem gente que se isola. Só crente, se for crente fala, se não for crente... Aliás, já existe, a maior parte das denominações dogmáticas trabalha com essa proposta. Se não é da minha congregação, eu não cumprimento você. Para que eu vou cumprimentar você? Você não é da minha congregação, mesmo sabendo que você é crente, as pessoas fazem questão. Então isso é ignorância, isso é falta de conhecimento, isso é falta de crer em Deus. Porque se eu faço parte do mesmo bojo, tenho a mesma Bíblia, tenho o mesmo credo, onde é que eu sou diferente? Ok? Eu preciso trabalhar. Então essa cultura de conhecermos uns aos outros não contradiz a Bíblia, devemos absorvê-la para nós, né? Então, quando o costume cultural está de acordo com a verdade bíblica, ele deve ser preservado e seguido. Porém, quando contrário, os princípios estabelecidos da palavra de Deus, deve ser rejeitado e combatido
pela Igreja de Jesus Cristo, conforme Atos, capítulo de número 5, versículo 29, e Filipenses 4, versículo 8. Né? Como o cristão se deve se relacionar com a cultura? O exemplo de Paulo, o exemplo. Eu também fui um cristão e entrou em contato com a cultura do seu tempo. Ele também foi cristão e entrou em contato com a cultura do seu tempo, mas não se deixou corromper por ela, por práticas culturais. Seus escritos revelam conhecimento razoável de várias áreas da cultura, conforme Atos capítulo 17, versículo 15 a 34. Paulo podia levar princípios eternos à revelação, em especial ele recebia sua prática. Sim, porque conhecia bem os costumes judaicos que ele fora criado, bem como os costumes dos povos que estavam evangelizando. Né? Então, Paulo ele foi um dos maiores missionários que a Bíblia cita, e ele não foi lá contrapor cultura de ninguém. Pelo contrário, ele foi apresentar o evangelho que muda cultura. É muito bom lembrar disso, ok? Jesus Cristo, e mais sublime de todos os exemplos, ele viveu na sua cultura, participou aí de festas judaicas, teve ali, não deixou ser influenciado, entendeu? E naquela época já tinha as culturas e assim sucessivamente, né? Conforme eu disse no capítulo 10, versículo 31 de 1 Coríntios, que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Então, o evangelho, ele muda a cultura, ele influencia a cultura humana. A igreja, a pregação do evangelho, das principais atribuições da igreja é influenciar a cultura e a sociedade onde ela está inserida. Capítulo 5, versículo 13 a 16. Marcos 9, versículo 49. E vários outros versículos. Lucas vai citar isso. Marcos, de novo, repete no capítulo de número 4. Lucas, 1 Pedro também vai trabalhar essa proposta. Então, como ela pode fazer isso? Priorizando os princípios da palavra de Deus, independente do modelo cultural da sociedade em que está inserida. Né? Na prática, significa combater o pecado, mesmo que seja visto como uma questão cultural, é ensinada sobre a fidelidade conjugal, mesmo quando a infidelidade se tornou comum, combater a mentira e o engano, ainda que seja visto como coisas normais ou naturais, pregar contra o paganismo, a idolatria, e assim sucessivamente. A igreja deve produzir na vida dos homens mudança de vida, porque nós somos transformados e como igreja fomos tirados, eclesia, tirados para fora, tirados para um contexto separado e devemos viver como tal. Então, onde as culturas estão afetadas, as suas estruturas práticas do pecado, necessitando assim que a igreja exerça a sua função profética, conforme 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, mostrando o caminho que Deus planejou para vivermos como seres humanos, vivemos em paz, em tranquilidade, não é? Para que tudo seja bom, não só para mim, mas para o meu próximo. Não é? Então, o Evangelho foi pregado lá na cidade de Corinto. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele deixou muito claro que a cultura não está acima das Escrituras. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 12, versículo 23 e versículo 31. A cultura não sobrepõe a Bíblia. Então, a Bíblia nos adverte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Capítulo 2 de Então, que tenhamos cuidado, que possamos servir ao Senhor. Então, vimos que a cultura e a atividade humana que intenciona aí o uso, o prazer, o desenvolvimento da raça humana, a Bíblia nos fala a respeito da cultura, mas diz que aquilo que contradiz a palavra, nós devemos estar fora. E o Evangelho é o único que pode trazer ao homem uma mudança de vida por meio da palavra pregada e na fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, né? E a próxima aula será a aula de número 11 e o título será ministrado no dia 15 de março e o título é O Homem do Pecado. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha para nos dar um incentivo, não é? Se inscreva no nosso canal e pode deixar os seus comentários para que a gente possamos melhorar e aprimorar o nosso trabalho. Canal Rascunho DBD, Pastor Edivaldo Pereira, um abraço a todos.